Caríssimos jovens que nos acompanham neste discernimento vocacional de modo EAD, paz e bem. Neste vídeo vamos refletir um pouco acerca da missionariedade da igreja. A igreja como discípula e missionária de Jesus Cristo. Antes propriamente de darmos início ou aprofundarmos um pouco mais o que se constitui a missão na igreja, é interessante e oportuno fazermos uma pequena ressalva com relação à compreensão de como foi tida ao longo da história a compreensão de missão dentro da igreja. No imaginário coletivo, temos a compreensão, sempre que nos referimos de missão, como uma atividade sempre adiestra, sempre para fora da igreja, que não deixa de não ser missão, mas sempre compreendida como um apêndice, podemos assim dizer, quando na verdade a missão ela faz parte e é da essência da própria igreja. Ou seja, podemos dizer que a igreja peregrina, ela é por natureza missionária. Isto porque, na sua origem, Deus é o fundamento de toda a missão. E Jesus Cristo, como Filho de Deus, veio plenificar esta missão salvífica do Pai. Então, a missão não é propriamente um apêndice ou uma atividade paralela, mas todos nós, como os discípulos missionários, mediante o nosso batismo, nos constituímos como discípulos missionários. Então, ir em missão é viver e fazer a experiência do Cristo mediante o nosso batismo. Neste sentido, a missão não é iniciativa propriamente da igreja. A igreja deve refletir em sua ação a luz de Cristo. Ela deve testemunhar esse Cristo, porque Deus é a fonte de toda a missão. Então, o encargo do missionário que recebeu perante a igreja, mediante o seu batismo, é testemunhar esse Cristo. Na medida em que buscamos na fonte, isto é, na Sagrada Escritura, como que Jesus, na sua praxe, viveu a plenitude da revelação do Pai. Uma vez que em Jesus conhecemos tudo que é possível da pessoa do próprio Deus. Isto é, Jesus revela essa face misericordiosa do Pai. Agora, enquanto missionário do Pai, Jesus, ele exerce o seu mandato. Se nós recorrermos ao Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, nós vamos encontrar um grande mandamento. Ide por todo mundo, anunciando o Evangelho a toda criatura. Em Mateus 26, 19 e 20, também encontramos um mandamento. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o missionário, ele é aquele que é enviado a testemunhar esse Cristo. Estamos diante de um grande mandamento, Jesus que diz, ide, anunciar a boa nova aos pobres. Se nos sinóticos encontramos esse grande mandamento, a literatura joanina também nos apresenta o envio de Jesus Cristo, que diz, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Caríssimos irmãos, ser enviado em missão é sempre uma grande responsabilidade na medida em que somos encarregados de testemunhar esse Cristo. Portanto, a igreja, por natureza, ela é missionária. A sua essência e a essência da missão é ser testemunha desse Cristo, vivo, ressuscitado, que habita entre nós. Como discípulos, somos chamados a testemunhar e, ao mesmo tempo, a anunciar esse Cristo através das nossas palavras, mas, sobretudo, dos nossos exemplos. Neste sentido,
o cristianismo, sobretudo, e a missão não pode ser compreendido como um proselitismo, mas mediante um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Aquele que, de fato, fez uma experiência de encontro com Jesus é capaz de testemunhar e, ao mesmo tempo, de anunciar. E para anunciar, nessa dimensão da missão, de ser discípulo missionário de Jesus Cristo, não é necessário sairmos de nossas casas para anunciar o Cristo. Você, caro irmão, você pode anunciar Jesus Cristo no local onde você habita, no cotidiano da sua vida, seja no estudo, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no transporte público. É o seu testemunho de alguém que de fato se revestiu de Cristo que vai ser capaz de testemunhar o Cristo que habita em você. Portanto, neste sentido, poderíamos dizer que uma igreja missionária, um discípulo missionário por excelência, ele transmite e ao mesmo tempo revela algumas características que é fundamental para percebermos que de fato essa ação é uma ação reveladora de um Cristo que salva. Então poderíamos dizer que neste sentido a missão ela está sempre em saída, como vai dizer o Papa Francisco, uma igreja em saída. Então, portanto, a missão ela é, em primeiro lugar, movimento. Aquele que se encontrou com Jesus, como disse anteriormente, ele se vê imbuído, ele quer sair, ele quer anunciar, ele quer testemunhar esse Cristo. Então, o Espírito que nós recebemos no nosso batismo vai nos impulsionar, vai dinamizar a nossa vida de fé, para que nós possamos testemunhar esse Cristo. Um segundo aspecto, poderíamos destacar a missão como uma grande obediência. Se olharmos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15, quando Jesus profere o seu grande mandamento, ide anunciar o Evangelho a toda criatura, nós vamos receber essa incumbência, ou seja, ser obediente até a morte e morte de cruz, como o próprio Cristo nos ensinou e se entregou para que fôssemos salvos por Ele. Portanto, um terceiro ponto, poderíamos dizer que a missão também como um elemento salvífico, na medida em que a salvação ela se dá mediante o conhecimento do Cristo, aquele que se deixou cativar por Ele e que professa ao mesmo tempo essa fé em Jesus Cristo Salvador. Então, Jesus, o grande desejo do nosso Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade e que nenhum filho seu se perca. Neste sentido, quando Deus manifesta esse grande desejo da salvação a todos os seus filhos, surge uma incumbência, a dimensão do serviço. Todos nós que recebemos esse sacramento do batismo e que conhecemos o Senhor e fizemos uma experiência de fé com Ele, somos convidados a servir. E como que se manifesta o serviço na vida de fé? É indo de encontro com os irmãos. A missão é sempre adiestra, é sempre saída, transbordamento. Aquele que transborda, que nos trouxe a essa vida, também exige de nós esse transbordamento. O missionário não tem reserva para si. Ele quer sempre se doar, quer sempre ir além, para que os outros também tenham oportunidade de fazer essa experiência. Mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, somos chamados a testemunhar esse Cristo. Portanto, como diria nosso pai seráfico São Francisco, somos servos inúteis. Fizemos aquilo que deveria ser feito. Comecemos, pois, pouco ou nada fizemos. É nestas pequenas ações que nós vamos testemunhando o Cristo, aqueles que ainda não o reconheceram. E por fim, podemos dizer que a missão, ela é testemunho. É testemunhar a vida do Cristo em nossa vida. Como diria o apóstolo Paulo, revesti-vos de Cristo. Portanto, a missão, ela não é possível sem este apelo, sem voltarmos o nosso coração num processo de conversão aos ensinamentos do Evangelho. Caros irmãos, nesse processo de discernimento vocacional, reconhecer a alegria do ressuscitado em nossa vida de fé é o grande passo para nos colocarmos
num processo de discípulos missionários. Portanto, finalizando essa reflexão, aquele que se encontrou com o Senhor precisa esboçar no cotidiano da sua vida esta alegria de quem de fato se encontrou com o Senhor. Sente-se amado por Ele e deseja que todos façam essa experiência de fé. Belíssima, na sua experiência singular entre você e Deus, para que o seu testemunho seja a causa de encantamento do Evangelho para todas as pessoas. Espero que essas singelas palavras tenham proporcionado um momento de reflexão sobre a importância de nos reconhecermos e alargarmos a nossa consciência como discípulos missionários. Chegando ao final desta reflexão, faça um convite, caro jovem, que nos acompanha nesse processo de discernimento vocacional. Ao final desse vídeo, você pode acessar o link no qual você vai encontrar um texto que aprofunda ainda mais essa dimensão, com algumas perguntas que você vai responder para que nós possamos continuar esse grande caminho de discernimento vocacional. Também divulgue este vídeo nas suas redes sociais, acesse as nossas plataformas do Facebook, YouTube, Instagram. Paz e bem, que o Senhor vos abençoe.